Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre nós, amém? Vamos nos colocar em pé, nós vamos ler a palavra do Senhor no Salmo de número 95. Salmo de número 95. Após nós cantarmos este salmo, nós vamos louvar o nome do Senhor entoando o hino de número 3 dos nossos cenários. Vamos fazer a leitura de todo esse capítulo. Salmo de número 95. Vamos juntos? Leiamos. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemos com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem.
Dele é o mar, pois ele fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, no dia de Massá, no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Amém. A palavra do Senhor, ela convoca o povo, mas faz também um alerta sobre darmos atenção a essa palavra. Hino de número 3, a igreja em adoração. Logo após os irmãos se assentarão e seremos conduzidos ainda em cânticos.
Os anjos cantam tuas maravilhas, Senhor. Irmãos, a gente sempre tem que ter um coração quebrantado,
especialmente quando nós louvamos, ao nosso Deus. Um dos aspectos quando nós cultuamos a Deus, reconhecer a nossa fraqueza, a nossa sensibilidade, isso tudo por causa de que nós somos contaminados pelo pecado e nós precisamos sempre fazer acertos com Deus. E Ele está sempre de braços abertos. Todos os nossos pecados foram perdoados em Cristo Jesus, mas Cristo Jesus nos manda falar dessas coisas com Ele. A confissão não é necessariamente uma notícia nova para Deus. Deus sabe muito bem da nossa vida. A confissão é uma declaração nossa, dizendo que nós erramos verdadeiramente. E o Espírito Santo que nos ajuda a fazer isso. Vamos falar com Deus de modo especial, apresentar Ele a nossa vida, pedir perdão, reconciliar e pedir que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Feche teus olhos e ore ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, a Tua palavra diz que nós somos pecadores, fomos alcançados pela graça de Cristo Jesus, o perdão conquistado na cruz, mas ainda, Deus, há uma luta contra o velho homem, e que o Senhor, Deus, tenha misericórdia de nós. Sabemos que o Senhor deixou, Deus, tudo aquilo que era necessário para que pudéssemos vencer a natureza humana, a natureza pecaminosa, que é a presença do Espírito do Senhor, que age segundo a Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por ter operado assim nas nossas vidas, além da convicção de que o Senhor, Deus, fez em Cristo Jesus todo o pagamento que era necessário quanto à dívida que tínhamos com o Senhor. Graças te damos por isso. E agora, Deus, pedimos que o Senhor nos ajude na caminhada de santificação, que tudo ocorra para a honra e glória do nome do Senhor, que o Senhor tenha misericórdia e que nós, Deus, lutemos contra os desejos carnais, contra as ações do diabo, contra a nossa vida e também os prazeres do mundo, que estejamos associados, Deus, à vitória que temos em Cristo Jesus, pois Ele venceu o pecado, e nós, Deus, em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. Tenha misericórdia da nossa vida, que o Teu amor e a Tua bondade, Deus, seja conosco e nos alerte quanto àquilo que é necessário mudar na nossa vida. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, nós temos durante esse mês de agosto falado sobre a obra missionária que a igreja tem que trabalhar, e nós vamos dar continuidade. Eu convido a que você abra a sua Bíblia em João, capítulo de número 20. João, capítulo de número 20. Nós leremos o verso de número 21. João, capítulo 20, verso de número 21. Nós vamos ler esse verso, que tem sido um resumo da ordem de Jesus para as nossas vidas. Vamos juntos ler o verso de número 21. Leiamos. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos enviei. Amém. Que Deus tenha misericórdia e fale ao nosso coração. Irmãos, o despertamento missionário, ele pode causar em nós alegria, extrema satisfação, ou ele pode causar em nós um grande incômodo de chateação. A alegria é porque a gente compreendeu que é uma obra necessária e a gente vai participar. Então, alguns assuntos
vou participar da obra missionária. E essas pessoas vão abrir mão de muitas coisas para viver a obra missionária, né? Existe o outro lado da chateação. O outro lado da chateação é que quando nós entendermos a obra missionária, ou nós vamos anulá-la plenamente da nossa vida, da nossa história, ela não faz parte, ela faz parte de um lindo discurso que a igreja faz aos domingos, e ela conta a história de missionários, mas eu estou distante disso. Ou a ideia onde você acha que é muito caro aceitar essa ideia. Então, aceitar a ideia da obra missionária é muito cara. Primeiro, alguns poderiam pensar que financeiramente, ele diz, como é que eu vou sustentar essa obra? De um modo geral, irmãos, a obra missionária ela é sustentada em 3 caminhos, e a gente sabe dessas realidades. O primeiro caminho é quando pessoas vocacionadas à obra missionária, eles se apresentam. Então é um modo de sustentar, porque se não aparecer ninguém, como é que vai pregar? Quem é que vai pregar? Não apareceu ninguém, né? Eu estou falando aqui da realidade de obra missionária externa, né? Nós vamos chegar ao momento do entendimento perfeito disso. Segundo, todas as vezes que surgiram profetas e pessoas disponíveis para a obra missionária, como aconteceu com o apóstolo Paulo, e ele então chamou os presbíteros em uma igreja, e ali então eles impuseram as mãos e enviaram essas pessoas. Existe o aspecto da oração. Até a imposição de mãos para envio, ela é baseada na oração, a autoridade sendo transferida. E se como igreja, nós comissionamos você. E o texto lá diz que o Espírito Santo chamou essas pessoas para a obra missionária, ou seja, para irem e fazer essa obra. E o terceiro é o sustento para quem vai, né? Deus, ele há de sustentar qualquer missionário em qualquer condição que ele saia. Por quê? Porque chegando lá, ele vai fazer aquilo que qualquer uma pessoa. Por exemplo, se você resolvesse morar na África em uma tribo e recebesse autorização, o que você ia fazer? Você ia chegar lá e ia perguntar assim, como é que as pessoas daqui comem? O que é que elas comem? E como é que elas moram? Onde é que elas moram? E você procura lá água encanada, você vai descobrir que não tem. Você vai procurar todo um sistema, né, sanitário, você descobriu que lá também não tem. Você descobriu que você está numa roça. E aí você descobre que as pessoas comem aquilo que plantam. Então planta arroz, planta quiabo, planta mandioca. Aquilo que eles têm lá e eles vão comer. As ervas que estão lá, né, as hortaliças que aparecem, os animais que aparecem lá. E no final alguém vai te ajudar a sobreviver. Você não vai morrer de fome. Você não vai ter o conforto que você tinha aqui, mas a vida é assim. E assim que também aconteceu em muitas cidades nasceram assim, né? Um grupo aqui no Brasil, um grupo de índios morava, e aí vieram então, vou usar um termo aqui, os bandeirantes, eles chegaram no local e disseram, vocês estão comendo aqui? Ele come mandioca, e vocês bebem que água daquele riacho ali. E eles então construíram e viraram grandes cidades. As cidades estão hoje, e elas nasceram também assim. Então esse missionário vai ter sustento. Por quê? Porque Deus providenciou o sustento para todos. Se você quiser ter experiência, é só ir no sertão e você vai descobrir como sobreviver em um campo missionário sem ter os recursos que nós temos. Mas a igreja também pode levantar recursos. E o apóstolo Paulo fala que os crentes em Filipe ajudaram ele. Ele pede ajuda aos crentes de Roma. Ele diz, olha, eu estou querendo ir para a Espanha e eu preciso do financiamento de vocês. Mas o apóstolo Paulo chegou numa certa cidade onde ele decidiu não aceitar ajuda nenhuma daquela igreja. E ele então era um fazedor de tendas, né? Então ele trabalhava com couro, ele tecia, ele fazia as tendas, ele vendia e é de onde vinha o recurso dele. Ou seja, o sustento também aparece. Mas a igreja também está aqui para isso, para a gente enviar os recursos, né? Um conde alemão chamado Nikolaus Zinzendorf, né? Depois, se você é curioso, dá uma olhadinha
né? O Nikolaus Zerdorf era um cara muito rico, ele fez direito, mas ele não ficou satisfeito e ele queria ser útil. Ele tinha uma terra enorme, né? Uma posse, e aí então ele queria ser útil à obra missionária, e ele foi passear, né, na Europa com muito dinheiro, muitos recursos, e ele viu num campo, né, uma estátua. Então na Europa, se for lá, se roda, e aí ele viu Cristo Jesus crucificado, né, e no pé da estátua estava escrito assim: morri na cruz por ti, e fazes tu por mim. Que nós cantamos, né? Ele então ficou, e ele descobriu que existia um grupo enorme de cristãos sendo perseguidos naquele período, grande perseguição. E aí então ele montou um acampamento para acolher essas pessoas refugiadas, e ele foi acolhendo e recebendo, e para cada, presta atenção, irmãos, para cada 25 moravianos, que vai dar uma ordem, eles mantinham um missionário. Às vezes, uma igreja com 200 pessoas, ela não levanta recurso suficiente para sustentar um missionário. Você pensar aí quanto custa sustentar um missionário, pense em dólar, não pense em real. Então tudo que você pensar, você multiplica por 3. É 5 no caso agora, né? 5. Vai aumentar o valor. Então R$1.000 não dá para sustentar, R$2.000 não dão, R$4.000 não dão, mas é o que os missionários recebem, é a ajuda que nós mandamos. Então quando você contribui para a oferta aqui na igreja, o dinheiro vai para lá, e esse valor, mas eu sei que pega 200 aqui, 1.000 ali, 2.000 lá, 3.000 outro lá, e aí então ele consegue recurso, pois o missionário só vai para o campo quando ele declara que tem recurso. Ninguém manda, né, em nossa igreja alguém para o campo sem recurso, então nós assumimos essa responsabilidade. E aí esse conde Nikolaus Zerdorf, acolhendo essa turma toda, né, trazendo e podendo assim dar o melhor para essa turma, chegou um rapaz perto dele e disse: olha, eu fui chamado para a obra missionária. E ele disse assim: olha, todo o recurso que nós tínhamos já está, não temos 1 centavo para ajudar você na obra missionária, não temos. E aí então o rapaz foi lá, conversou, e o Nikolaus Zerdorf falou assim: volta para casa e ora sobre isso. Aí ele olhou para o conde e disse: eu já orei, eu estou aqui porque eu já orei. Aí ele disse: e o que nós fazemos? Ele disse assim: me envie. Eu disse: meu sustento, eu dou conta. Nunca mais ouviu-se dizer desse missionário. O que os historiadores e aqueles que entendem de missões? Que existem histórias missionárias que a gente não dá conta delas, e que sustento nunca faltou para aqueles que querem envolver. Presta atenção, irmãos, não é só para quem vai, não, é para quem contribui também. Os recursos ele tinha, envia, e Deus é quem vai sustentar. Então existem 3 óticas. Eu posso orar por missões, eu posso contribuir com missões, e eu posso me dispor para ele. Isso numa ótica, irmãos, de que eu estou enviando pessoas para outros campos. E quem é que tem que sustentar essas pessoas, irmãos? É a igreja local. É a igreja do local que precisa fazer isso. A gente chama as agências missionárias, eu vou usar um termo aqui, talvez ele não seja o melhor, um mal necessário. Por que um mal necessário? Quem é que foi chamado para fazer missões? A igreja ou as agências missionárias? A igreja é a agência missionária. Mas aconteceu o seguinte: a igreja ela compartimentalizou essa área, e ela então viu nascer diversas agências missionárias que empreendem muito mais esforço do que às vezes a própria igreja local, porque a igreja local acha que os
recursos dela não deve sair tantos valores, porque tem que cuidar do ar-condicionado, tem que cuidar do ventilador, tem que comprar um aparelho de som melhor, tem que cuidar do piso, tem que cuidar da iluminação, porque senão os clientes da igreja não dizimam. Ó, os membros, é só um trocadilho, só para a gente, não é mesmo, pastor, porque se começar a fazer um negócio ruim aqui, o som é um grupo de igreja, eu vou para outra, e eu vou fazer lá. Então, essa é a nossa visão. Então, os missionários, eles vão receber, irmãos, e o bom é que Deus é que está comprometido, ainda que a gente fale, ainda que a gente não envie, ainda que a gente não contribua. Vou fazer aqui duas comparações, presta atenção. A informação mundial, presta atenção, é de que um crente das igrejas não contribui, presta atenção, proporcional ao valor de um eletrodoméstico da sua casa durante o ano para missões. Faz um cálculo, vou ajudar aqui. 500 conto é um micro-ondas, mais ou menos. Você tem de 1.000, o mais barato você vai achar 300. Quanto você contribuiu esse ano para missões? Entendeu? Se você pegar lá o liquidificador, que é mais barato, beleza, você vai lá, vai um negocinho pequenininho de 50, de 40. Irmãos, essa é estatística mundial. Ela não é dessa igreja. Não é. De um modo geral. Não, quando a gente fala de finanças, vamos falar sobre oração. Eu me lembro que a Vera, uma missionária que estava no Afeganistão na época, quando eu estava no seminário. E aí na igreja onde eu estava, fizeram uma campanha para que a gente assumisse os missionários durante um ano, para orar todo dia. E eu assumi esse compromisso. Irmãos, para lembrar todo dia, para poder lembrar da Vera todo dia. Então, eu lembro que em 365 dias, eu fiquei 5 dias sem orar pela Vera. Eu conheci a Vera, e aí um dia eu estava no acampamento, a Vera chegou, eu falei, Vera, precisando pensar com você, precisando de perdão de você. Assim, o que foi, Alex? Ele disse assim, olha, eu assumi um compromisso. Você mandou carta, mandou um negócio e tal. Na época lá a gente mandava SMS, ou mandava telegrama, e chegava, não, isso mesmo. Quando ela chegou em Belo Horizonte, a gente sentou, e nós conversamos, e ela falou, mas o que você me deve? Eu dei 5 dias de oração, e nós vamos passar 6 dias nesse acampamento, eu vou pagar. Aí todo dia eu chamava a Vera, vamos orar, então deveriam ser 5 dias. Irmãos, quando terminou os 365 dias, eu senti um peso tão grande, eu falei, eu não orei com intensidade. E aí então, no outro ano eles levantaram uma campanha, e aí perguntaram se eu queria ir. Eu já estava no seminário, eu achei que não devia ir. Eu perguntar se eu queria contribuir e perguntar se eu queria orar. Irmãos, na hora veio na minha cabeça, contribui, que é uma vez só no mês. Está vendo? Não é o dinheiro mais importante. A oração, todo dia. Eu falei, meu, dia 10 eu vou lá e pago, acabou. A contribuição, o valor, ele é irrisório dentro do poder da oração. Lembra que o apóstolo Paulo, ele disse assim, orem também por mim, para que Deus me dê ousadia para proclamar a palavra de Deus. Ou seja, eu assumo também uma dívida espiritual como missionário para dar a ele a força que ele necessita. Irmãos, às vezes a gente não consegue compreender a questão sobrenatural que envolve a obra missionária e a obra evangelística. Eu vou contar uma experiência nossa aqui. A gente tem ajudado, essa aqui é mais uma questão social do que necessariamente uma questão missionária. Estávamos eu, o Ronaldo, tinha mais alguém lá na Irlândia naquele dia? Não, só nós dois. E nós conversamos com a Elândia, a esposa do Efro. O Efro está fazendo 27 anos hoje, né, irmão? Já mandei lá. A Elândia falou que alguns irmãos mandaram recadinhos para ela e ele chorou. Irmãos, ele sabe o que está acontecendo. Ele chorou ouvindo os nossos recados, né? 27 anos.
E aí então eram 10 horas, irmãos, 10 horas da manhã. Nós estávamos conversando sobre quais eram as necessidades que a Irlande e o Hércules tinham. E aí nós descobrimos a necessidade da medicação, da dieta integral, dos valores para fralda. E aí 11 horas nós oramos por isso. 11 horas, 11 horas. Mas o Ronaldo, nós oramos e disse: Irlande, nós vamos buscar ajuda. Graças a Deus, o remédio já saiu pela Secretaria Municipal, integral, em torno de R$ 1.100 vai ter. Se faltar, a gente vai tentar ajudar. As fraldas, 70%, né? A dieta integral, em torno de 50%, a gente vai buscar ajudar. Mas, irmãos, eu passei o dia todo sem averiguar no meu celular, especialmente o Messenger. Eu não tenho muita paciência no Messenger, não. Então é a última coisa. Se mandar um recado para mim no Messenger, vai chegar por último, eu vou abrir por último. E dá uma preguiça, porque a maioria das mensagens do Messenger é alguém que está no Facebook que está com preguiça. Aí ele manda um link, né? Aí, quando eu cheguei em casa, era 2 horas depois disso saiu. Eu abri meu celular e bati o dedo. Olha a pergunta: pastor, eu estava aqui conversando com meu marido e eu fiquei imaginando que o Hércules deve necessitar de fralda descartável. Tem como você saber qual é o modelo, o tamanho, para a gente poder ajudar? Bom, presta atenção. Não tinha mandado um recado, nada. Que hora que eu recebi o recado, irmãos? 11 horas. Que hora nós oramos? 11 horas. Um casal de irmãos aqui da nossa igreja. Então a oração é assim, às vezes o missionário está numa batalha tão grande lá. Se você lembrou o nome dele, põe o joelho no chão. Sem medo. É Deus quem conduz. Quando você receber todo o seu rendimento, se lembre dos missionários. Gente, esse aqui vai pagar minha água, minha luz, o pão, a comida aqui dentro de casa. Eles têm essa necessidade. E se Deus está te chamando, não tape os ouvidos. Então todas as mensagens têm esse propósito. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então esses 3 módulos que você pode olhar para saber o modo em que Deus está te chamando para contribuir em toda essa obra missionária. Mas, irmãos, preste atenção: o coração da gente tem que estar aberto. É incrível. Nós temos que ter um coração aberto. Falei hoje, se você quiser ter uma experiência maravilhosa, saia para evangelizar. A alegria da salvação é maravilhosa, irmãos. Mas se ela não produz fruto, ela perde sentido, estagna. Mas para que eu estou aqui? Você está aqui para adorar a Deus, você está aqui para cumprir uma ordem missionária. Esse é o motivo pelo qual você ficará tanto tempo, pois Cristo Jesus não voltará enquanto a ordem dele não for cumprida: pregar o Evangelho a todas as nações. E nós fazemos parte disso. Tanto é, irmãos, que hoje a dificuldade que tem, a gente nem lembra que Jesus está voltando. Na verdade, quase que não estou fazendo assim uma oraçãozinha: Senhor Jesus, assim, deixa que o Senhor voltar quando eu estiver lá assim pelos 89, 90, depois que eu tiver meus filhos, tiver meus netos, tiver conquistado tudo. Mas se você está sofrendo muito, você diz: Jesus, volta hoje. Se a vida está ruim, você está mal, você está sentindo mal, você aprontou alguma coisa, as pessoas vão descobrir. Aí sua oração: Jesus, volta hoje. Volta hoje. Sabe por quê? Por que esperar Jesus voltar? Para que esperar? Porque, irmãos, enquanto Jesus não volta, nós temos uma missão. A nossa missão não é nos empanturrarmos, né? Qual é o fim e o fundamento da nossa existência? É adorar a Deus. Fazer missões, irmãos, está em segundo plano. Mas preste atenção: após a adoração, qual é a nossa função nesse mundo? Porque a adoração é para todos. Todo ser humano deve ser adorador. Mas porque não existe adorador,
nós então somos aqueles que somos os proclamadores. Então, se você não compreendeu a adoração, você não compreendeu a obra missionária. Só vai a obra missionária quem compreendeu a adoração. E não tenho que colocar em dúvida se missões ou adoração. Irmãos, não estou falando de culto e reuniões internas da igreja, não. É outra coisa. Tá? Reuniões, às vezes, nós vamos gastar mais dinheiro numa reunião interna da igreja com nada do que missões. Aí sempre tem a discussão, né? Quem tem mais? Tem que mandar mais para isso, tem que mandar mais para aquilo outro. Essa discussão vai existir o tempo todo. O tempo todo ela vai existir. Mas eu não posso ter dúvida que o que me motiva a proclamação é a adoração. Se eu não sou adorador, eu não tenho ânimo. E a adoração, ela pode perder-se em si mesmo pelo prazer de ser adorador e pelas alegrias de ser filho de Deus. Mas de uma hora para outra você esquece disso. Ou seja, eu preciso produzir essas coisas. E a evangelização, a obra missionária, esse é o papel da igreja. Tanto é que Jesus não disse, ide, construam igrejas e façam reuniões sistemáticas. Ele disse, ide por todo mundo e anunciai o Evangelho. Pode acontecer nas reuniões sistemáticas da igreja? Sim. Pode acontecer em outros ambientes? Sim. Tudo isso, irmãos, é o cumprir o envio que Cristo Jesus nos deu. Nessa obra de enviar, nós precisamos lembrar de algumas coisas. Primeiro, essa obra ela está inacabada. Então, nós precisamos colocar na nossa mente esse princípio. Será que existem pessoas no mundo, ou povos, ou etnias que ainda não ouviram falar do Evangelho do Senhor Jesus? Ela não acabou ainda. E Cristo Jesus nos comissionou, né? A Bíblia vai dizer que aqueles que crêem, obras ainda maiores fará. Ou seja, aquilo que Cristo Jesus fez, que é maravilhoso quanto à proclamação, hoje a igreja atinge um raio muito maior do que o que o Senhor Jesus atinge. Então, por exemplo, o Senhor Jesus, ele andou pelo Líbano, agora está bem conhecido pelo que aconteceu. Jesus andou por aquela região, ele operou um milagre naquela região. Só que Cristo Jesus não saiu daquelas dimensões. Ele chegou ao Egito, ele foi lá em cima, na Síria, ele veio lá atrás, ele não desceu no deserto que ia para baixo, onde estavam, né, o mundo hoje, que é o mundo islâmico, que é a Arábia. Ele ficou no limite. Mas onde a igreja está hoje, irmãos? Até os confins do mundo. Mas preste atenção, existem pessoas do nosso lado, que é o nosso fim de mundo. É uma rua ali, um endereço que a gente ainda não atingiu. Então a gente necessita proclamar esse Evangelho. Então é uma obra inacabada. E quem é que vai fazer essa obra? Somos nós. Ele não deu para mais ninguém essa obra. Ele colocou os nossos assessores, os anjos. Os anjos, eles estão aqui a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Então a obra missionária ela acontece também com a ação permanente dos anjos. Como é que os anjos agem? A gente não tem um detalhamento, mas nós temos fatores históricos contando como os anjos participaram da anunciação do Evangelho. Então, quando eu leio as Escrituras, mas quem é que tem que fazer isso? É a igreja. Por isso a expressão de quando Jesus entra em Jerusalém, a turma quando manda calar a boca, eles estão parados, calar a boca. Qual é a palavra do Senhor Jesus? Se vocês se calarem, as pedras vão clamar. Então não é para parar, é para anunciar. Os discípulos foram comissionados para isso. Quando você vê a história da igreja e o quão ousada foi a igreja nesse eu vos envio. A igreja, irmãos, ela começou, a gente faz um número de Jesus tendo 12 apóstolos e pelo menos 70 discípulos. Mas no dia de Pentecostes diz que tinham 120 reunidos, um grupo coordenando. Mas a igreja foi crescendo.
E em 2 sermões de Pedro, um 3.000, o outro 5.000, 8.000 pessoas. Esse Pedro que traiu a Cristo, agora restaurado, revitalizado, passa a ser mensageiro. E aí, irmãos, quando a gente vê a narrativa da história missionária do apóstolo Paulo, a gente vê onde a igreja chegou. E agora, irmãos, não existe instituição tão duradoura na história. Muitos sobreviveram à pregação, mas muitas pessoas morreram para proclamar o Evangelho. Em quantos lugares nós temos histórias de pessoas que morreram pela proclamação do Evangelho? Ou seja, a história missionária da igreja cristã, ela está cravejada assim, né, o tempo todo, em todas as suas linhas, em todos os sinais, sangue, irmãos e pessoas que morreram. Hoje nós vivemos um tempo de paz e de tranquilidade, mas preste atenção, o número de cristãos tem diminuído. Talvez seria melhor dizer que o número de não cristãos tem aumentado. Nós chegamos então a 8 bilhões, né, a população mundial. Nós ficamos aquém, mas as pessoas têm dito que o evangelho da nossa geração tem sido totalmente diferente daqueles anteriores. Mas o apóstolo Paulo lidou com essas dificuldades. Outra coisa, irmãos, ela é intransferível. Se ela é intransferível, né? Existe uma leitura de Pedro, sobre Pedro, sobre o que os anjos desejaram, né? Então houve um tempo que as pessoas disseram que se a igreja não fizer, os anjos desejam fazer isso, né? Os anjos já participam, tá, irmãos? A palavra lá é perscrutar. Perscrutar é entender o amor de Deus para com os seus eleitos. Então, os anjos, vendo essa salvação que foi proclamada, eles desejaram então entender, compreender a salvação. Porque o amor de Deus pelos seus eleitos, ele é distinto, não é do mesmo modo para os anjos. E os anjos dizem, como é que Deus pode amar essas pessoas tão mesquinhas? Mas os anjos experimentaram um momento assim. Então é a igreja que tem que fazer. Então a igreja ela pode retardar esse processo, que é o processo da anunciação. Quanto menos envolvido, quanto menor a proclamação. Agora, os decretos de Deus com a atividade humana, é Deus quem vai conciliar. Mas ele fala sobre isso, sobre a capacidade que a igreja não pode abrir mão de assumir a responsabilidade que ela que tem que fazer. E aí, irmãos, a gente sabe que às vezes a igreja se perde nisso, na caminhada. Mas a minha preocupação às vezes não é plural e nem global, nem coletivo. Por exemplo, as igrejas se organizam de modo que elas criam núcleos para incentivar a evangelização. Então, vamos pegar aqui a igreja presbiteriana do Brasil, a igreja presbiteriana Veneza. Então, a gente entende que a escola dominical é um departamento evangelístico. Por quê? Porque trabalha o ensino e evangelização é isso, é fazer o evangelho girar. Nós temos as sociedades internas. Então, todos esses ambientes, o propósito tem que ser evangelístico. E a gente vai. De vez em quando, a gente se perde o quê? Fazendo eventos. E eles não têm características evangelísticas, eles têm mais poder e característica social. Mas o que mais me preocupa não é aqui, é quando as pessoas, mesmo tendo esses mecanismos, elas não participam, elas não contribuem. E aí então, sozinho, ela não tem ânimo nenhum, ela não vai sozinha, ela não participa sozinha, ela não incrementa uma obra missionária e ela então transfere. Vejamos aqui, como é que eu transfiro a obra missionária para as outras pessoas? Primeiro, eu posso transferir toda a minha engenhosidade missionária para os missionários que estão fora do país. E alguém pergunta assim, você faz missões? Ele diz, a minha igreja faz missões. Como é que você faz missões? Não, eu oro e contribuo. Eu falo assim, você não vai? Não, eu não tenho chamado missionário. Há aqui a correção que é necessária. Cristo Jesus enviou a cada um de nós.
enviou somente aqueles que entenderam que devem ir para um campo diferente. Cristo Jesus enviou a igreja enviada para fazer missões. E eu faço parte desse projeto, eu faço parte desse processo. A prova disso é que os dons nos foram dados para isso. E aí então eu não posso transferir para outras pessoas. E é muito comum eu preferir fazer isso. Eu vou transferir. Então, por exemplo, algumas pessoas acham que a pessoa mais responsável pela proclamação do Evangelho nessa igreja é o pastor. Então, se precisa aconselhar alguém, é o pastor. Se precisa visitar alguém, é o pastor. Se precisa evangelizar alguém, é quem? É o pastor. Por quê, irmãos? Porque a visão é de que a igreja coletivamente se responsabiliza por isso. Mas e eu, pessoalmente? A obra foi dada, o enviar foi dado a mim. Eu também participo desse processo. O eu aqui, irmãos, é para dizer que você também participa. Então, se na sua caminhada, na sua história, você não tem essa preocupação, não faz parte do seu programa e da sua agenda, você está falhando quanto a isso, quanto ao envio. Todos nós somos chamados. Na verdade, irmãos, cada crente é um missionário. Cada crente tem o dever apostólico de proclamar o Evangelho do Senhor Jesus, por onde ele for. E preste atenção, a vida vai ter muito mais sentido quando eu assumir a missão. Quando eu não assumo a missão e transfiro para outros, o Senhor Jesus disse: transferir as pedras vão clamar. E aí você vai ver outras pessoas fazendo, e você diz assim: como é que eu faço? Existem dois modos. Você pode se preparar para isso. Existem pessoas que dizem: eu não sei. É verdade, os discípulos tiveram 3 anos com o Senhor Jesus. Ok? Mas existe um outro lado. Já que eu não sei, eu vou aprender assim mesmo. É comum nós vermos pessoas falarem da sua habilidade de aprender as coisas sozinhos. E a gente elogia os nossos filhos, né? Toda avó, menino de 1 ano de idade, só fica rolando. Nunca vi menino rolar, todo menino rola. O dela é diferente. E aí os netos dela passam na faculdade, eles ficam maravilhados. Todo menino passou na faculdade. Está todo mundo passando, mas é meu, então eu ponho. Mas porque a gente gosta disso. Agora na obra missionária eu não sei fazer. Eu acho difícil. Então existe o lado do treino e o lado da coragem. Mas eu tenho visto que muitas pessoas, depois de treinarem, elas não utilizarem isso. Elas transferem. E aí então eu passo a transferir essa responsabilidade. Então presta atenção. Quem é responsável por evangelizar o seu vizinho? É você. Mas se você não fizer, Deus não vai deixar o projeto dele falhar. Mas preste atenção. Pode ser que você chegue um dia numa igreja. Eu participei da conversa e um cidadão acolheu o outro num culto de aniversário da igreja. E quando eles se encontraram, eles haviam trabalhado durante 10 anos juntos. E já há uns 2 a 3 anos que eles não se encontraram. E aí um crente da igreja, quando viu esse cidadão, ele foi em direção a ele e disse: rapaz, que maravilha, você aqui, que bom encontrar com você, quanto tempo nós trabalhamos e tal. E aí o rapaz olhou para ele e falou assim: você crente. E aí o crente disse: glória a Deus, aleluia. Ele disse: rapaz, eu não acredito que você foi meu parceiro durante 10 anos e nunca pregou o evangelho para mim. Eu não sabia que você era crente. Isso, irmãos, num tempo em que as máquinas da Vale do Rio Doce, né? Hoje a Vale, carregavam 2 maquinistas. E a turma que sabe a rotina de 2 maquinistas trabalharem juntos, e durante 10 anos essa pessoa nunca anunciara o evangelho. Foi isso que ele lembrou. 3 anos depois encontrou. Ou seja, 10 anos. 10 anos, porque a gente entende que transferir é melhor. E existe um último, irmãos. A Bíblia fala sobre a urgência. A palavra de Deus fala sobre
o ir imediatamente, à pressa, é o plano de Deus, a urgência de fazer isso. A urgência aqui, irmãos, está em mudar a nossa mentalidade. Não pode deixar para ser depois, tem que ser agora, tem que ser hoje. Então, se você quiser orar por missões, está acontecendo. Não tem propaganda, não tem intervalo, não tem gente dormindo. O diabo está atacando o tempo todo. Por isso que Jesus fala sobre o meu Pai trabalha e eu trabalho até agora. A igreja não tem descanso. Ela não pode fazer isso, então o tempo todo ela precisa ser intercessora, ela precisa estar enviando, ela precisa estar proclamando, ela precisa estar contribuindo o tempo todo. É como, irmãos, cuidarmos da nossa própria casa. A gente sabe que tem os afazeres e a gente precisa despertar quanto a isso. Então toda a obra e tudo que se fala, ou tudo que nós temos trabalhado, deve ser voltado para que haja um despertamento no nosso coração. Preste atenção, eu não estou falando que você tem que ir para um país, para uma vila, para outros povos. Estou falando que você é responsável para que o Evangelho chegue a todas as nações. É pior ainda, tá? É pior do que a ideia de que eu estivesse falando de você ir. Ou seja, se alguém foi e está fazendo e você não participa, muitos cristãos, irmãos, piedosos, até gostariam de um desafio missionário, mas não faz parte da agenda do programa. Mas eles se encontram em missões de joelho, orando. Eles se encontram em missões contribuindo. Eles se encontram em missões onde ele está. É aqui, alguém resumiu a obra missionária, é aqui, do outro lado da rua e do outro lado do mundo. É aqui, porque na igreja também prega-se o Evangelho. Tem muita gente não convertida no nosso meio. Muita gente que é religiosa, acostumou aqui, mas precisa do Evangelho. É do outro lado da rua, ou seja, é fora daqui, em qualquer outro ambiente que nós estivermos. E é também do outro lado do mundo. Cristo Jesus, ele disse: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Olha o pensamento do apóstolo Paulo, e eu encerro aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Quem é aqui? É o apóstolo Paulo, falando para os crentes em Roma, para enviarem ele para a Espanha, para ele pregar o Evangelho a outras pessoas. Então ele está dizendo assim: não haverá nenhuma conversão se o Evangelho não chegar lá. E ele disse: eu assumo a responsabilidade, eu estou indo, e eu gostaria que vocês fossem meus parceiros. Irmãos, que a nossa mentalidade pudesse ser transformada, mas ela só acontece quando houver verdadeira conversão na nossa vida, quando nós entendemos que a adoração precisa afetar a nossa visão evangelística, porque assim como Cristo nos salvou, Ele também salvará outros por meio da mensagem que um dia nos resgatou. Qual tem sido o seu envolvimento em missões, de um modo geral, nos dias em que você vive aqui nesse mundo? Que Deus possa nos abençoar e despertar o nosso coração, né? Essa semana nós vamos receber algumas dicas de como você pode contribuir para missões. Uma delas, nós vamos contribuir com o OSNI para resgate de crianças que estão sendo vendidas, e elas são vendidas assim sem fins melhores.
elas são vendidas para traficantes, para pessoas envolvidas no tráfico de órgãos e também de sexo, a venda para que homens idosos comprem por $25 a sua esposa, pois a partir dos 6 anos de idade, muitas dessas crianças podem casar-se. Para a gente entender que os meninos são levados para serem treinados e virarem terroristas. É um modo da gente ajudar. Essas crianças são resgatadas e levadas para creches cristãs, onde eles são ensinados o Evangelho. Esse é o meio. Então, durante a semana, todos os dias da semana, você vai receber uma proposta para você se envolver em oração, alguma coisa assim. Ok? Vamos ficar de pé, nós vamos orar. O pessoal do louvor já pode se posicionar aqui. Ore aí, peça a Deus para despertar o seu coração, para ouvir o que ele tem, né? E eu sugiro que você leia ou assista a história de George Miller, um cara que envolveu assim uma obra social, mas ele estava preocupado com a evangelização de crianças. Ele conseguiu ajudar mais de 10.000 crianças. Existe um livro dele, irmãos, que é chamado de 5.000 orações respondidas. George Miller anotava todos os pedidos que ele fazia para Deus no caderno. Ele tinha uma agenda. E ele colocava, Deus respondeu esse. Um dia, irmãos, 2.000 crianças, ele já sentou, não tinha pão, não tinha leite, não tinha comida nenhuma. E ele chamou a criançada para orar. E a criançada perguntou, nós vamos orar? Ele disse, mas cadê a comida? Deus proverá. Uma padaria, irmãos, queimou o pão. Ele foi lá e pegou o pão. O carro de leite quebrou na porta do orfanato, e eles doaram todo o leite. Se vocês se calarem as pedras, é fogo que queima e buraco que quebra. Deus está no controle. O George Miller disse, você quer aprender a orar? Ele disse, sim. Ele disse, comece orando. Se você quiser uma mudança, peça a Deus. Vamos orar sobre isso? Oh Deus, como nós necessitamos mudar o nosso pensamento e abrir, oh Deus, o nosso entendimento para sabermos que somos missionários nesse mundo. Apesar, oh Deus, de receber todos os recursos para acomodarmos, nós não podemos permitir, oh Deus, que todos esses benefícios se levantem contra a obra missionária, mas que todos esses recursos e benefícios sejam para glorificar o nome do Senhor na anunciação do teu maravilhoso e transformador Evangelho. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus, nós oramos. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, amados irmãos, e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Os irmãos podem sentar-se, falem com o Senhor. Nós vamos ouvir a última música. Nós temos uma visita aqui, né, Igor? O seu irmão é o Paulo. Paulo, muito obrigado por estar conosco. Deus abençoe muito a sua vida. E você que tem muitos dias que não aparece no templo, seja bem-vindo. Há possibilidade de um segundo culto, tá, irmãos? Eu acho que já dá, mas nós precisamos fazer as inscrições. De manhã nós precisamos encher. Hoje estava 33, estava lotadinho aqui de manhã. Mas nós precisamos manter isso, senão não há motivo de eu fazer um segundo culto com 10, 5, 8 pessoas, né? Então, para a gente poder. Então, faça a sua inscrição na sexta e a gente vai ter umas 70 pessoas, a gente consegue fazer 2 reuniões e a gente voltar às nossas atividades, né? Vagarosamente, né, com todos os cuidados, e o nome de Deus sendo glorificado. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos e irmãos em casa. Deus abençoe a vida de vocês.